Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Solenidade, grande festa da apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo e a purificação da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Apresentação. Nesta grande festa da apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também juntos celebramos a festa de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Apresentação, Nossa Senhora da Candelária, que 40 dias depois do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é apresentado no templo. E é apresentado por Simeão, o homem justo e piedoso, que esperava a consolação, e pegou o menino Deus nos braços e profetizou. Hoje faz 40 dias do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E 40 dias depois do nascimento do Senhor, Maria e José o levaram o menino Deus para apresentá-lo no templo, e é apresentado por Simeão. Como comenta São Sofrônio em seus sermões, recebemos a luz clara e eterna, e permaneçamos nessa luz clara para sempre, que é a luz eterna, que é Cristo Senhor, o Deus Salvador. E hoje, nesta grande festa, no início da celebração em todas as partes do mundo, é a bênção das velas, que Cristo Senhor é a luz do mundo, e as velas é acesa, e a celebração inicia-se com as velas acesas, que Cristo é a luz que ilumina todas as nações. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas, assim como vosso Filho único, revestido da nossa humanidade, foi hoje apresentado no templo.
fazei que nós apresentemos diante de vós com os corações purificados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que ele diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Essa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta grande festa da apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo e a purificação de Nossa Senhora, a Senhora da Luz, a Senhora da Candelária, a Senhora da Apresentação, encontramos Maria, José e Jesus. E depois nós encontramos Simeão
na força do Espírito do Senhor nosso Deus, e pega o menino Deus nos braços e louva a Deus. E depois encontramos Ana, a filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ana, que era uma profetisa na força do Espírito do Senhor nosso Deus. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, completaram-se os dias para a purificação da mãe e do filho. Vejamos, e hoje nós celebramos esta purificação, a purificação da mãe e do filho, como manda na lei de Moisés. E Maria, a mãe do Senhor, leva o Senhor no templo para apresentá-lo, porque todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. E Deus, que se fez humano, na sua humanidade, ele é apresentado no templo e é consagrado ao Senhor, e todos nós somos consagrados ao Senhor. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste dia 2 de fevereiro, em todo o mundo celebra-se o Dia da Vida Consagrada. E vejamos, todos primogênitos do sexo masculino devem ser consagrados ao Senhor. E juntos todos são consagrados ao Senhor. E lá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem chamado Simeão, na força do Espírito do Senhor nosso Deus, ele veio ao templo e chega-se à Sagrada Família, ao templo para apresentá-lo o menino Deus no templo. E Simeão, na força do Espírito do Senhor nosso Deus, veio ao templo. E lá Maria e José trouxe o menino Deus para ser apresentado no templo, mas para se cumprir o que a lei ordenava. E assim, Simeão pegou o menino Deus dos braços de Maria Imaculada, e Simeão, na força do Espírito do Senhor nosso Deus, abençoa o menino Deus e disse à mãe, a Senhora da apresentação, a Senhora da luz, a Senhora da Candelária. Ele disse que esse menino será um sinal de contradição. E fala que é revelado os pensamentos de muitos corações. E então Simeão profetiza, e bem sabemos que nessa profecia a espada transpassa o coração da Santíssima Virgem Maria pela primeira vez, na profecia de Simeão. E Simeão profetizou, vejamos, quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. E também, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois que Simeão pega o menino Deus dos braços de Maria Imaculada, depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vejamos, também havia uma profetisa que se chamava Ana. Ana já estava com 84 anos. Ana era filha de Fanuel, da tribo de Aser. E bem sabemos como está na literatura do Santo Evangelho, Ana, quando jovem, ficou viúva. E Ana ficou viúva quando jovem e depois não se casou mais. E vivia no templo louvando a Deus e servindo a Deus em oração. E depois da profecia de Simeão, que o menino Deus é apresentado, depois Ana também profetiza. Ana também profetiza
que ela começou a louvar a Deus e a falar do menino, que o menino é o Deus Salvador. E Ana começou a louvar a Deus e a falar do menino, que todos esperavam a libertação em Jerusalém. Todos os entes humanos são libertados. E vejamos a profecia de Ana, que Ana também profetizou, falando da divindade do menino Deus. E então, depois da profecia de Ana, Maria e José voltaram com o menino Deus para Nazaré. E vejamos que o menino Deus crescia cheio de sabedoria, na força de vosso Espírito, que a graça de Deus estava com ele, que ele é o Deus Salvador. E a graça de Deus estava com ele, e a graça de Deus está com todos os entes humanos. Que bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho desta grande solenidade, encontramos Maria, José e Jesus. E ao dia da vida consagrada, encontramos a metáfora que fala que todos do sexo masculino devem ser consagrados ao Senhor, e que todos os entes humanos sejam consagrados ao Senhor. E depois da profecia de Simeão, na profecia de Simeão, a espada transpassa o coração imaculado da Santíssima Virgem Maria pela primeira vez. A Senhora da Luz, a Senhora da Apresentação, a Senhora da Candelária. E vemos a profecia de Simeão e a profecia de Ana, a filha de Fanuel, da tribo de Aser. Sejamos como Simeão, vivamos a profecia e estejamos louvando a Deus, que somos consagrados ao Senhor. Que todos os entes humanos estejam na força do Espírito do Senhor nosso Deus, como Simeão. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos sejam consagrados ao Senhor e estejam na vossa luz e sejam guardados e fortalecidos em Cristo Senhor, e que todos sejam apresentados ao Senhor. Ó meu belo amor, como vós levastes o menino Deus para ser apresentado ao Senhor, levem todos os entes humanos para se apresentar ao Senhor, para se consagrar ao Senhor e fazer tudo o que o nosso Senhor, o vosso Filho, está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido
o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, como Simeão. Vivamos a profecia e estejamos profetizando como Simeão, como Ana, a filha de Fanuel, e que todos os seres humanos sejam consagrados ao Senhor e que todos estejam fazendo a vontade de Deus e vendo novas todas as coisas. Cheia de graça, a rainha está à vossa direita, ó Senhor. Cheia de graça, a rainha está à vossa direita, ó Senhor. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, com veste esplendente de ouro de Ofir. Cheia de graça, a rainha está à vossa direita, ó Senhor. Escutai, minha filha, olhai ao visto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Cheia de graça, a rainha está à vossa direita, ó Senhor. Entre cantos de festa